existem muitas estratégias que são passageiras, né? Então a segmentação do tráfego, a copy, a página, tudo isso é passageiro. Agora a mentoria existe há milhares de anos, vai continuar existindo. O professor do empresário é o empresário mais bem sucedido. E mentoria nada mais é do que isso. Alguém que passou pelo processo, que passou pelos desafios e consegue estender as mãos para outra pessoa. Então assim, se o cara ficar dependendo só de fazer um anúncio, aí realmente é difícil dele crescer, porque ele vai brigar com o grande que bota 2 milhões por mês de tráfego e ele coloca 2 mil, entendeu? Aí fica difícil. Eu já ouvi assim, ó, e de gente grande e boa. Léo, mas eu como mentor, eu vou abordar, aí não vai parecer que eu tô precisando muito. Venda é despertar consciência. Não importa o quanto ela é boa, se ela não vende, ela tá enterrando talento. Tem gente que se sente injustiçado, porque fala assim, porque o médico tal, ele nem tem a pós-graduação que eu tenho e ele tá cobrando mais caro e todo mundo tá indo, que palhaçada. Palhaçada é você, que não tá vendendo seu serviço e fica lá na clínica sentado esperando, achando que as pessoas vão chegar. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao The Movecast, o seu podcast que fala sobre mentoria, sobre vendas, sobre desenvolvimento pessoal. E hoje temos a presença dele, o Léo Toledo, é um cara de muito resultado, ele vai trazer aqui pra gente muitos insights e ele transformou a vida dele, a carreira dele através desse mercado de mentorias e também de vendas, aprendendo a se conectar com pessoas e agregar valor. E hoje eu também tenho aqui o Gustavão comigo, que vai me ajudar aqui a fazer as perguntas certas para o Léo Toledo. E você é muito bem-vindo. Então já se inscreve no canal, deixa aqui um comentário, deixa seu like e a gente vai agora começar mais um The Movecast. E hoje aqui no Movecast, estamos aqui com o Leonardo Toledo, um brother, um irmão, né? Que a gente se conheceu aí, numa situação um querendo fazer negócio com o outro. Então eu queria que você se apresentasse um pouquinho aí para o nosso público e falasse um pouquinho de você, da sua jornada, simplificasse aí o que você tem feito hoje e dado muito resultado. Legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu espero que a gente possa ter um bate-papo de grande proveito para o pessoal que está ouvindo. Eu, dando uma rebobinada e voltando uns 10 anos na minha jornada, eu sou de São Carlos, interior de São Paulo, estou aqui em Alphaville já há um pouco mais de um ano. Fiz engenharia civil lá no UFSCar, minha família inteira é de engenheiros. E aí eu sou mais novo, eu comecei a olhar pra frente e ver o que tava me esperando. Quando eu vi o cenário, eu falei, cara, não é isso que eu quero. Na época eu já participava de eventos, método CIS e tal. Então já estava quente para novas decisões. E aí há 8 anos atrás iniciei uma parceria comercial com uma multinacional em que minha responsabilidade era a expansão e o treinamento de equipes comerciais. Então o dia a dia era total prospecção, venda, liderança e tal. E aí lá eu comecei a viciar, né? A viciar no fechamento, nesse movimento que vendas traz, nessa energia. Comecei a me destacar bastante. Quando chegou em 2019, eu já estava ali mais ou menos top 20 do Brasil, dentro de uma organização de mais de 30 mil pessoas. Isso na época me conectou a grandes nomes, né? Nesse processo, definitivamente, eu era um carrapato das pessoas que tinham mais resultado do que eu, né? Justamente para poder modelar, para poder aprender. Acabei me conectando muito com o Caio Carneiro. E aí, quando chegou em 2019, apesar do grande resultado, eu estava viajando 1.000 quilômetros por semana. Aí veio a pandemia, aí minha filha nasceu. E eu falei, cara, preciso revisar as coisas, né? E aí foi onde eu comecei a olhar possibilidades. Na época vi um movimento do Caio vendendo programas de mastermind de 250 mil reais. Falei, bom, pelo menos um pedacinho dá pra eu cobrar, um pedaço disso dá pra eu cobrar. E aí foi onde eu comecei um movimento muito de bastidor, né? Tá aí a importância até, acho que um pouco do que a gente vai conversar hoje, vendendo. E às vezes a gente fica achando que tem que fazer um movimento cinematográfico para vender mentoria e tal. Não, eu comecei falando com pessoas próximas que eu sabia que eu podia ajudar. No meu quarto mês eu já pude romper mais de 100 mil em vendas. Aí depois que você viu, não dá para desver, né? E aí eu comecei a colocar cada vez mais energia, profissionalizar o processo. E aí, resumindo a história, depois de 1 ano e pouco de negócio, que eu já tinha feito alguns milhões, o Caio me chamou para conversar. Eles estavam começando o movimento da Liga, né? Não sei quem conhece, enfim, mas é um ecossistema de mentores. Ele falou, pô, a gente está fomentando grandes empresários, pessoas boas se tornarem mentoras, mas as pessoas não sabem criar, vender, entregar, escalar a mentoria. E foi onde a gente acabou entrando de sócio dentro do programa que estamos hoje. Legal, você fala sobre mentoria, né? Isso. Como é que você vê esse mercado hoje? Eu sei que
teoricamente novo no Brasil, entre aspas, muitas aspas, mas está chegando mainstream mais agora para a galera descobrir o que é isso, o que é que está acontecendo. Você acha que já está saturado para quem é pequeno e quer começar, ou ainda tem muito oceano aí para a galera nadar? Legal. Cara, eu gosto de trazer algumas coisas, né? A primeira coisa que eu bato na tecla é a teoria do livro antifrágil. Ele traz muito que o que existe há milhares de anos, melhor exemplo é Bíblia, tem mais ou menos probabilidade de daqui a 1000 anos estar sendo lida do que o best-seller dessa semana. Então, tudo que já perdurou por muito tempo tende a perdurar por muito tempo. Enquanto que o best-seller da semana passada é igual sertanejo, né? Daqui 3 meses ninguém mais conhece. E mentoria é algo que vem, cara, da época dos gladiadores. O cara buscava o outro mais experiente para entender, para modelar e tal. Então, eu acredito muito que existem muitas estratégias que são passageiras, né? Então, a segmentação do tráfego, a copy, a página, tudo isso é passageiro. Agora, a mentoria existe há milhares de anos, vai continuar existindo. E aí eu respondo, pegando um pouco do gancho do que é mentoria, né? Porque muita gente acaba não entendendo direito. Fala, é tipo coach, é tipo tal coisa, né? Gente, mentoria nada mais é do que, né? Acessar alguém que já passou pelos desafios que você passa hoje. E aí eu convido quem tá ouvindo. Pô, imagina se você tivesse a oportunidade de encontrar você de 10 anos atrás e ensinar absolutamente tudo que você teve de erro, de acerto, onde você estaria hoje? Se você tivesse a cabeça de hoje há 10 anos atrás, tá doido, tava em Marte, entendeu? Então, isso tende a ajudar a pessoa a economizar muito tempo. E o grande ponto interessante, e aí entra muito do que vocês também têm feito, né? É que o empresário que já tem muito resultado, cara, ele não vai fazer uma pós-graduação de 3 anos, entendeu? É tipo, tá os filhos, aquela loucura, a empresa voando, ficar sentado na sala de aula ouvindo do professor que nem empresa tem. Como assim? Né? Então, o professor do empresário é o empresário mais bem sucedido. E mentoria nada mais é do que isso. Alguém que passou pelo processo, que passou pelos desafios e consegue estender as mãos para outra pessoa. E aí eu fecho trazendo, pô, Léo, tá saturado? É só a gente pensar quantos milhões de empresários tem no Brasil. E entender também que existem mentores para cada momento. Eu trago um exemplo, e eu falo isso com toda a humildade do mundo, tá? Mas é só para tentar ser um pouco exagerado e didático. Cara, um personal trainer que ganha 3 mil por mês, ele pode ser mentor do cara que tá preso lá na rede de academia por 1.500, entendeu? Sim. É claro que o preço não vai ser, né? Não vai vender a mentoria de 30 mil, mas ele pode ajudar o cara, ele saiu dali, entendeu? Então, definitivamente é um mercado que tem muito espaço. Agora, qual é o problema? A concorrência por atenção. Então, assim, se o cara ficar dependendo só de fazer um anúncio, aí realmente é difícil dele crescer, porque ele vai brigar com o grande que bota 2 milhões por mês de tráfego e ele coloca 2 mil, entendeu? Aí fica difícil. Agora, se ele tiver um bom processo de venda que permita ele chegar nas pessoas certas, nunca vai estar saturado. Legal. Nesse ponto aí, é muito interessante, né? E nesse ponto específico de venda, que eu tenho visto, e você também já trocou algumas ideias sobre isso, mas até para o público entender um pouquinho desse contexto, em mentorias, existem muitos especialistas, né? Pessoas que têm algum dom e talento, e a gente vê isso, tanto quando eu fui no seu evento, e a gente tô esbarrando para as pessoas que querem entrar nesse mercado e tem, cara, e são encorajadas a ser melhor e começar a entrar nesse mercado. E a gente vê uma grande dificuldade que elas não sabem vender. Ou não sabe, não é nem saber vender, não sabe se vender. Sim. Vender, ela vende algum produto, ela tá, mas quando ela vai se vender para ter aquela pessoa ter um outro tipo de resultado, né? Vai encorajar ela pegar aquele talento e falar assim, cara, através do seu talento, você vai gerar mais resultado no outro. As pessoas têm essa dificuldade. Total. E fazer na prática, né? Ela sabe a teoria, mas quando vai praticar não consegue. E para você, quanto que um mentor de vendas nesse processo comercial ele consegue ajudar, ou dentro de um ecossistema, que nem você tem o seu também, quanto você tem contribuído para que as pessoas consigam fazer na prática o que tem que ser feito. Porque teoria é aquilo que você falou, né? Muitos querem gastar milhões com tráfego pago e tá tudo bem com relação a isso, mas o que a gente tem feito no nosso negócio aqui, desse lado, é muito da forma orgânica, né? Na prática. Total. Né? E tem funcionado. Sim. E por incrível que pareça, não investimos um centavo em tráfego pago. Não chegou esse momento, vai chegar agora. Sim. E daí a gente quer entender um pouquinho também esse momento seu. E Legal. o que você vê, o porquê as pessoas têm essa dificuldade. Legal. Cara, eu acredito que a primeira coisa, né? As pessoas,
elas não entendem o que é venda. Ela acha que ela vender, ela incomodar. Eu já ouvi assim, ó, e de gente grande e boa. Léo, mas eu como mentor, eu vou abordar, aí não vai parecer que eu tô precisando muito. Enfim, coisas nesse sentido que são crenças que as pessoas têm, né? Só que o que elas precisam entender é que, primeiro, venda... Eu falo que venda um estilo de vida. Venda um estilo de vida. No sentido de que... Um lifestyle, né? É um lifestyle, exato. Um lifestyle do quê? De governo sobre a própria vida. Sim. E a venda, ela serve para todas as áreas da vida, porque no fim das contas, a primeira pessoa que você tem que vender é para você mesmo. Você tem que se vender para estar aqui mais cedo para fazer um podcast. Pô, vai valer a pena, porque eu tenho meus objetivos. No fim das contas, você está vendendo, porque vender é trazer uma visão para a pessoa de que você tem uma solução para ela, uma visão de que vale a pena ela dar um passo, ela comprar um produto, um serviço, ou o que quer que seja. Então, as pessoas elas não entendem o que é venda. E venda é justamente tirar as pessoas do piloto automático. Porque é muito provável que a pessoa que está ouvindo a gente, não importa qual seja a área dela, seja empresária, profissional liberal, enfim, ela tem talentos, como você bem usou a palavra, ela errou pra caramba na jornada, ela acertou pra caramba na jornada, ela bateu cabeça, ela demorou 20 anos às vezes pra chegar onde ela tá, e tem um outro pai de família, tem uma outra mulher, uma outra pessoa que é dedicada, que é focada, que tem vontade, que tá se movimentando, só que em círculo. Por quê? Porque ele não percebeu que ele tá em círculo, velho. E você que tá nos ouvindo pode ajudar essa pessoa. Então, assim... O que você vai fazer com o seu talento? Você vai enterrar? Servo infiel, né? Não, você precisa multiplicar. Só que para você multiplicar, não adianta você bater na agência da esquina e falar, viu, eu quero vender minha mentoria. As pessoas são muito doidas. Hoje um cara me respondeu no direct. Não, Léo, eu tô um pouco cansado, acho que eu não vou vender mentoria porque dá trabalho. Eu fiz parceria com uma agência, vou colocar um negócio no perpétuo e deixar lá rodando que acaba sendo mais interessante para mim. Cara, legal. Na teoria, né? Porque eu sei que ele vai rodar, ele vai pagar pra operar o negócio. Quem comprar não vai assistir, porque ninguém mais tem tempo pra ficar vendo 1 milhão de coisas, né? Então as pessoas, elas precisam entender que venda é despertar consciência. Não importa o quanto ela é boa. Se ela não vende, ela tá enterrando talento. Tem gente que se sente injustiçado, porque fala assim, porque o médico tal, ele nem tem a pós-graduação que eu tenho e ele tá cobrando mais caro e todo mundo tá indo, que palhaçada. Palhaçada é você que não tá vendendo seu serviço e fica lá na clínica sentado esperando, achando que as pessoas vão chegar. Entende? Então, para finalizar a linha de raciocínio, cara, eu vejo excelentes profissionais que tiveram, por exemplo, um faturamento X em 2023, a hora que vem em 2024 e acerta a mão da venda, e é muito doido, porque se acerta a mão da venda não leva muito tempo, geralmente são 3 bate-papos, a pessoa pula para um faturamento 3x, e o mais doido, não é trabalhando mais. Por quê? Porque ele começa a ir direto nas pessoas certas. Ele para de bater cabeça, ele para de vender para quem fica pedindo desconto, ele para de vender para quem não está disposto, para quem não tem um nível de consciência para aquilo que ele vende. Sensacional. Isso é importante demais. Eu acho que quando a gente começa a conversar com pessoas que querem entrar nesse universo das mentorias, elas têm 2 problemas que elas acham que vão ser barreiras para elas poderem crescer nessa carreira, né? Primeiro é, como é que eu começo? E segundo é, quem é que vai querer comprar de mim? Né? Verdade. Mas vamos falar primeiro sobre como é que eu começo. Quais são os principais desafios que alguém que é um aspirante a mentor passa nesse início dessa jornada? E se você acredita que... Tem gente que chega para mim, mas eu nunca mentoriei ninguém, como é que eu vou dar mentoria? Ou eu não entendo muitos processos. Eu tenho a experiência, eu tenho um conhecimento, mas não sei como... empacotar isso para tornar isso um produto comercial. Esse também é um grande desafio. Mas o que é que você mais vê para as pessoas que querem entrar nesse universo e não sabem por onde começar? Você levantou a bola, vou ter que cortar. Tô brincando. Cara, assim, acho que no fim das contas, primeira coisa, né, é a pessoa entender que, às vezes, e aí eu sou muito sincero porque eu prezo pelo longo prazo, por ter um bom relacionamento com o cliente, né? Falo, cara, você é maravilhoso, você é um CEO, você fatura milhões, mas aqui, amigo, você vai começar agora. Então a primeira coisa é gerenciar a expectativa. Você não é o CEO aqui. Você não vai chegar e vai estar todo mundo te esperando para bater palma. Você vai ter que botar um pouco a mão na graxa, entendeu? Que é fazer algumas coisas mais operacionais, porque é um novo negócio, assim como ela teria que fazer em qualquer novo negócio. Sim. Então, primeiro, esse gerenciar a expectativa. Segundo,
Minha opinião, tá? Não tem certo e errado. Mas, cara, peraí. Então você quer dizer que você vai vender mentoria pra ajudar as pessoas a não errarem nos próprios negócios. E quer dizer que você quer começar um novo negócio e você não quer comprar uma mentoria pra começar esse novo negócio? Que loucura é essa? Então eu vejo que acaba acontecendo uma incongruência porque as pessoas, elas olham pra esse novo movimento como um bico. Tipo, deixa eu testar. E, cara, tudo que você vai testar não dá certo. Você tem que fazer pra dar certo, né? Então, quando a pessoa vai pra testar, pra fazer um bico, ela sai fazendo por conta. E aí não dá certo, óbvio, assim como não daria certo em qualquer outro negócio. E ela fala, ninguém quis, não deu certo, qualquer coisa nesse sentido. Então eu vejo que o grande ponto é a pessoa olhar para isso como um negócio, entender que ela precisa de alguém para ajudar ela a formatar esses passos iniciais, entender que esses passos iniciais são muito mais simples do que ela imagina. Não é contratar 10 pessoas, não é rodar sei lá quanto de tráfego, né? Não precisa de página. Cara, vendi mais de 1 milhão sem página, sem nada, entendeu? Pura e simplesmente me relacionando, me conectando com pessoas que eu via que eu podia ajudar e oferecendo. Então, para fechar a linha de raciocínio, o grande ponto é pegar alguém que vai te ajudar a definir o que é a sua metodologia, definir quais são os seus pontos diferenciais, seu mecanismo único, vamos dizer assim, para te ajudar a precificar, ou seja, envelopar o que é seu produto, quais são os canais de aquisição que você vai usar, você vai fazer parceria, você vai trabalhar a sua lista de contatos, você vai no grupo de networking, você vai abordar a pessoa do grupo, não sei, mas definir o processo, ou seja, como você vai abordar, como que você vai fazer a apresentação de vendas, porque tudo isso não é no achômetro. Então eu vejo que as pessoas, elas negligenciam, como é muito leve, é só você abrir um Zoom e começar a falar, elas tocam isso como se fosse um negócio, um bico, literalmente. E não é um negócio que pode gerar múltiplos milhões com margens acima de 80%. Então eu acho que é um problema de visão e de buscar ajuda para formatar. É simples, mas tem que ser feito, né? Um modelo de negócio. Sensacional. E isso a gente se depara todos os dias, né? Com essa dificuldade que o Thiago compartilhou. E principalmente uma dificuldade que eu vejo e venho encontrando com pessoas que querem entrar nesse mercado é principalmente o ritmo, né? A constância. Né? Do que ela tem que fazer todos os dias, do que precisa ser feito, né? Não é aquele negócio, eu gosto de acordar e vender todo dia. Hoje eu gosto, são 19 anos fazendo o que eu faço. Né? E lidando com pessoas, me relacionando com gente para vender alguma coisa, serviço ou produto. E quando a pessoa não tem esse... E todo mundo acha que vende é dom, né? E não é? Total. É treino. Sim. Né? E é uma ciência exata. E até porque a história do Léo é bacana, para você que tá ouvindo, porque o Léo a formação dele é engenharia. E eu já tive alguns engenheiros que eu treinei e lapidei. E vocês têm uma virtude como engenheiro, né? Vocês seguem entender que os números. Né? Cara, é número. Cara, é ciência exata, ela funciona. É isso. Então, uma pergunta para você. Por que você acha que as pessoas que começam no mercado de mentoria ou qualquer outro negócio em vendas, ou por que você acha que existe uma dificuldade para ter constância nos processos? Porque é uma coisa que você falou, né? A pessoa chega, ela entende o que ela precisa fazer, ela entra numa mentoria, né? Para desenvolver o processo dela, e ela acha que é só aquilo. Sim. Ela não entende que ela tem que ganhar o jogo do dia todo santo dia. Não é um jogo da semana e do mês, é do dia. Sim. Porque se ela não fizer no dia o que ela tem que fazer, no final do mês e na semana não vai ter o resultado que ela precisa. Sim. Então a gente pratica muito nos nossos negócios, né? Que todo mentorado tem que vencer o jogo do dia. Sim. Se ele vencer o jogo do dia, as coisas vão funcionar. É isso. Então, para você, o que você acha que pode ser a diferença e para que as pessoas tenham mais constância para fazer tudo que ela precisa fazer no dia? Essa você sabe que a gente vai ter que tocar umas 2 horas, né? Tô brincando. Cara, eu acredito que a primeira coisa as pessoas, elas tendem a subestimar o poder do longo prazo. Se você chega pra alguém e fala assim, pô, a gente tá no fim do ano, né? Qual que é a sua meta pra 2025? É um valor aleatório aqui, tá? É 10 milhões. Tá, quanto que você fez esse ano? 500 mil. Você fala, uai. Né? Não, e nos próximos 6 meses? É 6 milhões. Você fala, Jesus, mas da onde que vai vir isso? Tá, e daqui 10 anos? É 15 milhões. Porra, mas peraí, daqui 1 ano é 10, Estão entendendo? Então a pessoa, as pessoas, o Tony Robbins fala muito isso, elas superestimam o curto prazo e elas subestimam o poder do um pouquinho todo dia, entendeu? Cara, um pouquinho todo dia, daqui 10 anos... É um efeito bola de neve.
é gigante. O sucesso ele é construído total no juro composto, né? Então, a pessoa ela acaba indo para aposta esportiva ao invés de fazer o investimento de 10 anos. Então, esse desejo, esse imediatismo acaba sabotando as pessoas. A segunda coisa que eu vejo é essa questão que é muito relacionada ao imediatismo, de ficar pulando de galho em galho. Então, a pessoa ela vem aqui, aí ela começa a fazer um pouquinho, aí tal, putz, acho que não é aqui, é aqui. Ah, não, mas isso que tá no hype. Aí, cara, ela tem tipo 20 fundações construídas na cidade dela e nenhum prédio completo, entendeu? Então essa é uma segunda coisa que eu vejo, as pessoas ficam pulando de galho em galho, buscando o hype do momento, e não precisa de hype nenhum, porque se você se dedicar pelo tempo necessário, independente do mercado, você consegue performar, né? Independente de estar saturado ou não, se fizer o que tem que fazer por anos, ponto. E aí a terceira coisa, que é ambiente, né? Eu vejo que as pessoas, elas têm um ambiente que acaba fazendo elas terem esse tipo de comportamento. Aí você fala, Léo, mas realmente é isso mesmo, é culpa dos meus amigos. Amigo, sai daí, porra. Entendeu? Então a pessoa ela começa a se queixar também, não, porque eu preciso buscar uma ambiência, mas ela não se mexe, ela não busca essa ambiência. Pô, eu lembro quando eu comecei, que eu não tinha ali o capital pra ir em evento, pra estar aqui em Alphaville. Cara, minha ambiência era o Napoleão Hill lendo livro, entendeu? Era a minha ambiência. Então eu vejo que a ambiência acaba influenciando muito nisso. E uma coisa que me ajuda muito, Gustavo, é entender que você precisa avaliar muito do seu dia, e é exatamente o que você falou, pelo que você plantou, não pelo que você colheu. Então, se hoje você vendeu 5 mentorias, só que você não fez nada, não foi um bom dia, amigo. Você só colheu o que você tinha plantado. Se continuar do jeito que foi hoje, vai ser péssimo, né? Então, as pessoas elas ficam sempre buscando avaliar o dia pro se vendeu ou não vendeu. Mas, cara, a venda é só uma consequência. Eu falo assim, cara, se você vende uma mentoria, por exemplo, um produto, enfim, de 15 mil reais, e para isso você faz 10 reuniões. A pergunta é, você ganha 15 mil pela venda ou 1.500 por reunião? Porra, é 1.500 por reunião. Então, não importa, se você tá fazendo passo a passo, não importa se foi sim, se foi não, é só focar no número de reunião ali, no fazer o que tem que fazer. Então, acho que falta um pouco dessa visão também. Nossa, o tempo voou já, né? Porque eu tô aqui olhando o relógio. Para, relógio. Conversa boa, isso aí. Ainda bem que é paralelo, né? A gente teve muitos insights aqui hoje e a gente já tá caminhando para finalizar. Eu queria que você falasse para nossa audiência uma dica prática sobre esse universo de mentorias. Talvez algo que você aprendeu, que ninguém te ensinou, você aprendeu na prática, ou que alguém te ensinou que teve muito valor. Tá. Pode ser uma frase, ou pode ser um conceito, ou pode ser uma ferramenta que você usa para desenvolver metodologia. Tá. Deixa um takeaway pra galera aí. Tá. Cara, primeira coisa, pra mim começou a se clarear que posicionamento não é sobre... pode ser, né? Foto bonita e tal, mas assim, é muito mais sobre a comunicação para a pessoa que você quer atingir, né? Então, você entender o nível de consciência ali do seu cliente ideal, entender o que ele busca, o que ele deseja, quais são os desafios dele, e buscar se posicionar e se comunicar com esse cara. Porque é um fato, você se comunicar com uma mãe empresária, com um pai de família que tá ali na fase, sei lá, dos seus 35 a 45 anos, buscando prover pra família, crescer e tal, é descomunicar pro moleque de 20 anos que quer ficar rico amanhã. E posicionamento é isso. Não é você viralizar. Eu não tô aqui pra falar, eu não sei ensinar a ser influencer. Agora, você se posicionar pra vender e se comunicar com as pessoas certas, é isso. A segunda coisa foi entender que tão importante quanto o que eu entrego é pra quem eu entrego. Muito simples, de forma muito prática. Se você vende tênis, você pode vender um tênis de R$200, você pode vender um tênis de R$800 ou um tênis da Louis Vuitton de R$10.000. No fim, tudo é tênis. No fim, você sai do mesmo lugar e chega no mesmo lugar. Mas a comissão ela é proporcional ao ticket do produto. Então, tão importante quanto o que você entrega é para quem? Para mim, o conceito do cliente ideal é quanto ele consegue te pagar, mas não é só isso. É o quanto ele te dá de trabalho. Igual uma grande corporação. Pô, ela te paga muito, mas ela quer sua alma, né? Então, quanto ele te dá de trabalho.
E o quanto ele consegue, de fato, tirar valor do que você entrega. Busca ligar esse radar. Quem que é essa pessoa? Né? Entendendo ali que, pô, se você se considera nota 8, busca nota 7 ou nota 6. O nota 8 vai te dar muito trabalho. Nota 3 não consegue te pagar. Então, pessoas que estão ali mais ou menos próximas, né? Definir um processo de venda. E uma coisa que eu aprendi que eu gosto de falar no começo tudo é um. Aprendi com o Marcos Paulo, né? No começo tudo é um. Então assim, cara, eu vou fazer o anúncio, vou fazer o evento, vou fazer... Cara, respira, calma. No começo tudo é um. Foca num canal, faz isso acontecer. Depois você pode desenvolver outro canal, depois você pode desenvolver... Mas senão a pessoa se embanana e nada vai pra frente, entendeu? Não, vou fazer o curso, fazer a mentoria, fazer 1 milhão de... Calma, no começo tudo é um. Então definir o processo de venda e, por fim, que também pegando o gancho ali do Marcos Paulo, intensidade distorce o seu tempo. Imagina a pessoa que ela quer aprender a dirigir. Nossas filhas querem andar de bicicleta. Cara, se você botar a menina pra andar de bicicleta uma vez por mês, ela vai ter 10 anos, ela não vai ter aprendido. Agora põe todo dia. Em 2 meses ela tá andando, entendeu? Porque intensidade distorce o tempo. Fazer na conta-gota é desesperador. Então, colocar na rotina, definir como um negócio, né? Fixar um horário na sua agenda, que seja 1 hora por dia, mas fixa aquilo lá na sua agenda, entende a importância daquilo, né? Aquilo tem que estar muito congruente com a sua visão de futuro. Você tem que conversar com o seu cônjuge para que ele compre a visão contigo. Entenda que, assim, o truco que quem está ouvindo a gente consegue ter algo que seja tão rentável e escalável quanto mentoria. E aí eu pego a frase do Flávio Augusto. Ele fala que, cara, uma pessoa muito determinada no modelo de negócio ruim, ela patina a vida inteira. Uma pessoa muito determinada no modelo de negócio ok, ela até enriquece depois de uns 20 anos. Uma pessoa média num negócio bom, ela intriga o entorno. E é isso que tem acontecido. Pô, esse mês a gente vendeu mais de 2 milhões de reais com menos de 20 mil em tráfego. Por quê? Porque eu gosto do modelo de negócio. Eu não sou, nossa senhora, eu não sou o Neymar, entendeu? Então eu fecho a linha de raciocínio falando, cara, coloca na sua agenda, coloca intensidade, que vai ser infinitamente menos sofrido do que se ficar naquele corpo mole, vai passar 2 anos, você vai ter vendido 50 mil e falar, Jesus, por que eu tô fazendo na minha vida? É isso. Aulas. Entendeu? Falando aqui de aulas. A gente quer agradecer muito sua presença, foi muito bom, muito aprendizado aqui, né, Gustavo? Ainda mais que ele acabou de fazer, né? Tô bonito, esse né? novo visual ficou maravilhoso. Olha, só porque foi convite de vocês, porque olha a situação do gente, a nova moda em Paris, tá? Tem novas tendências você mundiais. Tira uma parte e deixa o resto. Eu sei que é uma homenagem ao Ronaldo Fenômeno. Verdade, né? Na Copa de 2002, né? Mas brincadeiras à parte, obrigado pelo seu tempo. Eu sei que a gente conversou um pouquinho, né, pra ter esse momento, você ter esse momento com a gente. E gratidão por você ter aceitado o convite. Tamo juntos, né, nessa caminhada, nessa jornada. E vamos aplaudir muito um ou outro aí, tanto o seu ecossistema, o nosso também, e complementar aí e unir forças. É isso. Tamo junto, gente. Obrigado. E esse foi o nosso Movecast. Eu sei que você tirou muitas anotações, muitos aprendizados. E agora o que você vai fazer? Você vai clicar nesse botão aqui, você vai se inscrever no canal. Afinal de contas, a gente está sempre aqui trazendo novidades para você. E olha, esse episódio incrível sobre mentoria pode ser o start de algo que vai mudar a tua vida, se essa é uma área que você quer se desenvolver e quer investir energia, tá? Um beijo no coração, eu sou o seu host, Thiago Rocha, e até a próxima.